Fala galera! Bom pessoal, nessa aula vamos aprender sobre a função inversa. Vamos lá, considere uma função f cujo domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B, né? Então vamos aqui considerar uma função, né, principal aqui que estamos chamando de função f. Que nós temos o diagrama de flechas, né, que representa aqui ó, o conjunto A, que é o domínio dessa nossa função f. Aqui temos o conjunto B, né, que representa o conjunto contradomínio. Então, aqui, quando o A manda flechinha para o B, nós temos o que? A função f, correto? Agora que nós temos uma seta voltando e está representada como f elevado a menos 1. Esse f elevado a menos 1 é a nossa função inversa, tá bom? Mas eu vou explicar aqui agora o que seria essa função inversa, né? Como o próprio nome já diz, né, que ele sugere o quê? Que a nossa função será o inverso do que ela é. Mas vamos entender aqui. Pelo diagrama, temos que f de A quer dizer o A elemento, né, da função, do domínio, igual a B, ou seja, o B está sendo a imagem, né, um elemento aqui do contradomínio, mas ele está sendo a imagem desse elemento A. Ou seja, o elemento A exerce o papel de x para a função f e o elemento B exerce o papel de y da nossa função f também. Então, o A é o x e o B é o y. Então, ó, o A aqui, que é o x, manda a flechinha para o y, que é o B. A função inversa da função f, simbolizada por f elevado a menos 1, quer dizer, todas as vezes que a função for inversa, se a nossa função for f, a inversa dela vai ser f elevado a menos 1. Se a nossa função for função g, a inversa dela será g elevado a menos 1. Então, aqui está dizendo que a inversa dessa função f, que é simbolizada por f elevado a menos 1, inverte os papéis de x e y, de modo que f elevado a menos 1 de b é igual a a. Ou seja, aqui na minha função f, o a é o domínio, o x, e o b é o contradomínio, a imagem aqui, né, do a. Já na função inversa, o b passa a ser o domínio e o a passa a ser o que? A imagem, ou seja, x e y. Aqui no caso inverteu, o meu b agora é o x e o meu a é o meu y. Antes o a era o x e o b era o y. Então a função inversa faz esse papel. Ele pega o x da função f e transforma ele em y, e pega o y da função f e transforma ele em x, né? Ou seja, o elemento b exerce o papel de x para a função f elevado a menos 1 e o elemento a exerce o papel de y, tá? Na função f elevado a menos 1, que é a nossa função inversa. Dessa forma, notamos que o domínio da função f é o contradomínio da função inversa e que o contradomínio da função f é o domínio da função inversa, certo? Então, esses papéis eles se invertem. Aqui, ó, domínio da função é igual ao contradomínio da função inversa, ou seja, imagem da função inversa. O contradomínio da nossa função é igual ao domínio da nossa função inversa, ou seja, imagem da função, tá? Agora vamos entender, né? Vamos aprender como determinar essa função inversa. Eu vou mostrar para você aqui 4 passos que nós vamos seguir, mas os exemplos, né, que nós vamos realizar após isso vai ser de forma direta. Nós não vamos ficar subdividindo esses passos. Vamos fazer ela completa, né, seguindo esses 4 passos aqui. Vamos lá. Então, ó, exemplo, determine a função inversa de f de x igual a 2x menos 4. Então, primeiro, nós vamos substituir a notação, né, da imagem aqui, porque f de x representa quem? O y. Então, a princípio, eu vou apenas trocar f de x por y. Então, tá aqui, ó. Y é igual a 2x menos 4. Segundo passo, trocar as letras x e y. Então, segundo passo, você vai fazer o quê? Você vai trocar o x por y. Onde está o x, você escreve y, e onde está o y, você escreve x, tá? Então, aqui, ó, o y era aqui no início, né? Nós trocamos, colocou x, e o x estava aqui, nós trocamos por y. Esse é o nosso segundo passo. Terceiro passo, isolar o y, tá? Então, aí o que acontece? Quando você isola o y, você já encontra a função inversa, tá? É o que nós vamos fazer aqui. Então, para isolar o y, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 2y aqui, jogo para a esquerda da igualdade, né? E o x eu jogo à direita da igualdade. Só que quando eu faço esse procedimento, a gente troca o sinal, né? Então, vai ficar menos 2y igual, né? Faltou igual aqui, cadê? Isso, igual a menos x, porque ele veio para aqui, ele trocou o sinal também, menos o 4. Pronto, aqui agora está todo mundo negativo, né? Aqui não pode ficar negativo. O que a gente faz? Multiplica toda a nossa expressão, né? Ambos os lados por menos 1 vai ficar
2y igual a x mais 4, ou seja, todo mundo ficou positivo. Aqui eu já finalizei, já consegui isolar meu y? Ainda não, estamos quase lá. Por quê? Porque ainda nós temos um número 2 aqui que está multiplicando esse y. Então, o que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou pegar ele e passo para o outro lado. Se ele está multiplicando a nossa incógnita y, ele vai passar o quê? Dividindo. Sempre ele passa o inverso, né? Operação inversa do que ele é. Tá bom? Então, ficou como? Y igual a x mais 4 dividido por 2. Portanto, essa é a sentença que representa a inversa da função f. A inversa dessa função f aqui, ó, é exatamente essa função aqui. Agora, só para finalizar, para a gente chegar no nosso quarto passo, né, e encerrar, eu apenas vou trocar esse y aqui pela notação da função inversa. Então, aqui, ó, último passo. Retornando a notação inicialmente usada para a função, vamos substituir y por f de menos 1x, ou seja, f elevado a menos 1x é igual a x mais 4 dividido por 2. Ou seja, essa daqui é a função inversa dessa função aqui. Ok? Vamos lá. Agora vamos resolver outros exemplos onde nós vamos passar por algumas situações que podem ser diferentes, né, da situação que nós vimos aqui nesse primeiro exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo 1. Encontre a função inversa de f de x igual a x mais 4 sobre 2. Tá vendo que aqui é uma fração? Não tem problema algum, tá bom? O problema que às vezes pode um pouco dificultar, né, a resolução da função inversa é quando você tem uma fração e x em cima e embaixo, tá bom? Mas fique tranquilo aí que nós vamos chegar no exemplo dessa forma que eu citei aqui. Então vamos resolver isso aqui. F de x igual a x mais 4 sobre 2. Então, primeira coisa, vamos trocar, né, f de x por y. Segundo passo, vamos trocar as letras, tá? Aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o x. Só que aqui eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Só isso daqui. Como? Ao invés de trocar o x com y agora, eu vou resolver até o final e isolar o x. Aí depois que eu isolar o x, eu faço a troca das letras, certo? Que aí você já tem o x isolado, ao que você trocar o y já vai estar isolado. Vou fazer dessa forma aqui, caso você familiarizar, né, com isso daqui e gostar mais de resolver dessa maneira aqui, você pode fazer assim também, tá bom? Mas você pode seguir os passos que eu fiz aqui inicialmente, né, nesse outro exemplo aqui, tá bom? Só esse daqui que eu vou fazer nesse procedimento de trocar as letras no final. No caso aqui eu ensinei o passo a passo aqui trocando as letras no começo, né? E depois isolo o y. Aqui eu vou isolar o x, depois eu faço a troca. Como o x está isolado, quando eu fizer a troca o y já vai ficar isolado. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Y igual a x mais 4 sobre 2, né? Aqui. Só fizemos esse procedimento. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o meu x, tá? Como? Primeiro, esse 2 aqui, eu vou multiplicar, posso multiplicar cruzado aqui, ou simplesmente pegar esse 2 e passar ele multiplicando aqui com o y, tá? Porque vai ficar tudo numa linha só. Ao invés de ficar a fração, nós eliminamos a fração. Então, ficou o quê? 2y igual a x mais 4. Agora, eu vou pegar tudo desse lado aqui e passar para o outro, tá? Ou então, vamos fazer esse procedimento aqui, ó. O x vem para cá, ele fica negativo, né? O 4 também vem para cá, ele fica negativo, certo? O 2y vai para lá, ele fica negativo também. Aí, como todo mundo está negativo, o que a gente faz? A gente multiplica toda a nossa expressão, tá? Por menos 1, porque aí todo mundo fica positivo, né? Então, aqui, ó, aqui agora é positivo. Então, no início não precisa aparecer o sinal, aqui fica positivo, e o 2y também fica positivo, como ele está, né? Depois da igualdade não tem necessidade de aparecer o sinal. Então, ficou assim, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esse 4 e passar ele para o outro lado, porque eu vou estar isolando o x nesse caso aqui. Então, ficou x igual a 2y menos 4, né? Agora, como eu tenho meu x isolado, eu vou fazer a troca agora no final. Então, eu vou trocar o x por y e y por x. Fiz a troca, pronto. Agora, basta eu escrever na notação, né, de função inversa. Então, f elevado a menos 1 de x é igual a 2x menos 4. Ou seja, essa daqui é a função inversa dessa função f aqui. Beleza? Vamos lá, próximo exemplo. Encontre a função inversa, né, de f de x igual a x elevado a 3 mais 10. Tá? Então, fazer igual o procedimento do passo a passo que eu apresentei para vocês. Vou trocar, né, o f de x por y, depois eu vou fazer a troca das letras x e y e, né, isolar o y. Então, aqui eu vou fazer a troca. Então, vai ficar x aqui,
né, e o y de cá. Então vai ficar x igual a y elevado a 3 mais 10. Agora eu vou isolar, né? Passo o y elevado a 3 para aqui, ele fica negativo, o x para lá também fica negativo. Bom, como eu vou isolar o y aqui, ele não pode ficar negativo. O que a gente faz? Multiplica toda a nossa expressão aqui, né, em ambos os lados por menos 1. Então aqui fica positivo e o 10 fica negativo. Agora, o meu y está isolado? Ainda não, tá? Por quê? Porque eu tenho um expoente 3 aqui, ó, né, no meu y. Então eu preciso pegar esse expoente 3 e passar ele para o outro lado da igualdade, porque aí sim eu terei o meu y isolado. Só que é o seguinte, sempre que você passa algo para o outro lado de uma equação, de uma expressão, né, e pula a igualdade, ele passa para o outro lado o inverso da operação que ele está exercendo, né, no lado que ele se encontra. Então, nesse caso aqui, o número 3, ele é o quê? Ele é uma potência. Então, qual é a operação inversa da potência? A raiz, tá? Então, se aqui fosse y elevado a 2, aí eu passaria para o outro lado e viraria a raiz quadrada. Como aqui é um y elevado a 3, é um expoente 3, ele vai passar para o lado também em forma de raiz, porém é uma raiz de índice 3, ou seja, uma raiz cúbica, né? Então, passo o 3 para o outro lado, aí todo mundo do outro lado vai ficar dentro da raiz, tá? Então, vai ficar assim, y é igual a raiz cúbica de x menos 10. Finalizou? Agora sim, porque eu já tenho meu y isolado. Agora, qual é o último passo? Simplesmente fazer a troca do y, né, pela notação de função inversa, que é f elevado a menos 1 de x igual a raiz cúbica de x menos 10, tá bom? Beleza, tá bom? Finalizamos esse exemplo aqui. Agora, vou fazer para vocês aqui mais um exemplo aqui, exemplo 3. Nesse exemplo aqui, é uma forma onde aparece, né, que pode acontecer de se tornar um procedimento um pouco mais difícil, tá? Mas se você prestar bastante atenção aqui, você vai entender. Por quê? Porque aqui, quando acontecer assim, vai ter um detalhezinho a mais, né, do que nós resolvemos aqui. Porque esses dois aqui que nós já fizemos, basicamente, né, nós realizamos da mesma forma. Na verdade, fizemos 3, né? Porque temos esse primeiro aqui que eu fiz o passo a passo, esse outro exemplo 1 e exemplo 2 aqui. Já o exemplo 3, o procedimento é o mesmo, mas temos um detalhezinho a mais. Olha só. Dada a função f de a em b, onde a, que é o nosso domínio, é igual aos números reais, menos 1 sobre 2. Ou seja, significa que os valores de x é qualquer número real só porque 1 sobre 2 não faz parte? Isso mesmo. E o contradomínio, que representa o conjunto b, é todos os números reais. Mas por quê? Afinal de contas, por que esse 1 sobre 2 não faz parte? Por conta disso aqui. Nossa função é f de x igual a x mais 3 sobre 1 menos 2x. Né? Então, aqui está pedindo para encontrar a função inversa. Tá bom? Por que não pode ser 1 sobre 2? Porque se o x for igual a 1 sobre 2, quando eu resolver a minha parte de baixo, vai zerar. Então, lembra que quando você vai resolver uma função, se a parte de baixo for igual a zero, não existe, né, resultado para isso, não existe solução, né, para essa função. Portanto, né, a parte de baixo de uma fração, se tiver a incógnita x, ela não pode zerar. Então, 1 sobre 2, se eu colocar no lugar do x aqui, vai zerar o denominador dessa nossa fração aqui, ó. Então, por isso que nós restringimos, tá? Mas não se preocupe, porque nesse momento aqui agora está pedindo só para a gente encontrar a função inversa, tá bom? Então, esse domínio aí, ó, ele não vai influenciar no nosso resultado aqui da letra A, tá bom? E na letra B nós vamos voltar aqui nessa parte do domínio aqui da nossa função. Mas é só a questão do domínio aqui. Nós já tivemos aula, né, vídeo explicativo sobre domínio de uma função. Qualquer coisa você pode voltar lá no vídeo, né, retomar esse assunto que você vai entender melhor sobre essa questão do domínio. Por que o 1 sobre 2 ele está restrito ao domínio dessa função aqui. Vamos lá. Então, primeiramente, trocamos f de x por y aqui, né? Então, fica y igual a x mais 3 dividido por 1 menos 2x, tá? Agora, feito isso, vamos fazer a troca das letras. Aqui eu tenho, ó, x e x, esses dois viram y, e aqui o y vira x. Então, eu tinha 2x, né? Aí passou a ser 2y, e eu tinha 1y, passou a ser agora apenas um único x. Beleza? Vamos lá. O mesmo procedimento que eu realizei lá no exercício anterior, eu vou pegar aqui tudo isso aqui e multiplicar por x, né? Aqui. Então vai ficar assim, eu posso multiplicar cruzado, na verdade, se você quiser pensar dessa forma, né? Vai ficar assim, ó, y mais 3 vezes o número que está aqui de baixo, que é 1, vai ficar como? Y mais 3, igual. X vezes isso aqui tudo vai ficar o quê? X vezes tudo isso aqui, né? Então vai ficar x vezes 1 menos 2y. Por que eu coloquei no parênteses? Porque o x está multiplicando isso aqui tudo. Se eu não colocasse no parênteses, o x multiplicaria somente 1, tá? Então dentro do parênteses para indicar que está multiplicando tudo isso aqui. Ok, agora eu vou realizar essa multiplicaçãozinha, né? Essa distributiva aqui, ó. X vezes 1, x. X vezes menos 2y vai dar menos 2xy, ou seja, menos 2 vezes x vezes y. Ok.
Agora, o problema que eu falei para você, que é o detalhezinho que faz a diferença nessa questão aqui, é porque eu tenho, y multiplicado por x. Bom, vamos passar para o outro lado, né, para ficar os y do mesmo lado, porque nossa finalidade aqui é isolar o y, né? Então vamos passar aqui, menos 2xy, passamos para cá, então ficou positivo. E o mais 3 passa para lá, fica negativo. Então temos y mais 2xy igual a x menos 3, né? Aqui que está o nosso problema, tá? Por quê? Porque se eu passar, eu não tem como eu pegar esse x aqui e passar para o outro lado dividindo. Por quê? Porque eu tenho uma soma desse lado. Eu precisaria que o meu y ficasse sozinho multiplicando, porque aí sim eu poderia arrancar tudo isso aqui e passar para o outro lado, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um procedimento que a gente aprende isso lá no ensino fundamental, que é a fatoração. Como assim? Você tem uma soma, você transforma isso aqui num produto, numa multiplicação, tá? Então temos uma soma, vamos transformar em um produto. Veja só, você vai observar aqui a letra, o que está aparecendo nos dois termos aqui. Nesse termo eu tenho y e nesse termo de cá eu também tenho y. Então o que a gente faz? A gente coloca ele em evidência, coloca ele aqui multiplicando, né, a soma. Então o que eu faço para mim descobrir o que eu vou colocar dentro do parênteses? Eu pego, coloco aqui, o que está aparecendo nos dois termos, o y. Então eu coloco ele aqui em evidência, né? A gente diz que ele está em evidência. Aí eu divido isso aqui pelo y e o 2xy também pelo y. Escrevo aqui dentro, olha só, y dividido por y, qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Então ficou 1. Mas eu coloco aqui dentro. 2xy dividido por y, eu corto o y com o outro y, sobra quem? 2x. Então ficou assim, y vezes 1 mais 2x, tá? Então aqui agora eu tenho o quê? Um produto, eu tenho y multiplicado por isso aqui. Agora eu posso pegar esse 1 mais 2x e passar para o outro lado dividindo, porque agora ele está multiplicando, né? Por que eu pude fazer isso aqui? Porque quando você realiza essa fatoração aqui, você não modifica nada. Y mais 2x é a mesma coisa de y vezes 1 mais 2x, sabe por quê? Porque o y está multiplicando essas duas coisas. Se eu multiplicar, y vezes 1 é y, tá aqui. Y vezes 2x está o quê? 2xy. Então, se eu realizar a multiplicação aqui, volta a ser o que era antes, né? Então, não tem problema algum eu pegar isso aqui e escrever na forma de multiplicação. Na verdade, facilitou. Por quê? Porque agora o y multiplica isso aqui, eu posso pegar isso aqui que está multiplicando o y e passa para o outro lado o quê? Dividindo. Pronto, então ficou como? Y igual a x menos 3 dividido por 1 mais 2x. Então, todas as vezes que tiver o x em cima e o x embaixo, né? Numa função, né? E a forma de fração tiver x em cima e x embaixo, você tem que lembrar que você tem que fazer esse procedimento de fatoração, tá bom? Pronto, chegamos a isso aqui, então é a nossa resposta, tá? Então, basta a gente trocar agora o y por f elevado a menos 1 de x, porque nós estamos na notação agora de função inversa. Então, essa daqui é a função inversa dessa função f de x aqui. Beleza? Agora, a letra B fala assim, encontre o contradomínio da função inversa. Então, nós temos aqui, o contradomínio da função o quê? Da função f, não é? Já foi dado aqui, o contradomínio é os números reais e o domínio é os números reais menos 1 sobre 2. Como inverte, né? Lembra que lá no início, né, a gente aprendeu que a função inversa, o contradomínio e o domínio, ela inverte com a função. Então, a função f de x está aqui, o a, né, que é o nosso domínio, né? Domínio da função é quem? Todos os números reais menos 1 sobre 2. E o contradomínio, que é o conjunto b, é os números reais, né? Todos reais, tá? Então tá aqui o domínio e o contradomínio da nossa função f. Agora, a função inversa, você inverte, ou seja, o domínio da nossa função vai ser quem? Vai ser todos os reais, tá? E o contradomínio da nossa função vai ser quem? Todos reais menos 1 sobre 2. Beleza? Agora, para finalizar a nossa aula, vou mostrar para você aqui agora gráficos de função inversa. Só para você entender o que é o gráfico de função inversa. Nós vamos construir, nós vamos apenas entender. Por quê? Porque se você tem a função dada, aí a função inversa, o gráfico vai acontecer só um detalhezinho nele que você vai saber, né, como criar um gráfico de uma função inversa a partir da função dada. Olha só, os gráficos de f e f elevado a menos 1, ou seja, de uma função e a inversa dessa função, são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante, cuja equação é y igual a x, ou seja, inverte, tá? O x inverte com o y. Então vamos lá, eu tenho esse gráfico aqui, gráfico 1, né? O eixo y, o eixo x. Aqui eu tenho a minha função f, ela tem esse formato aqui, não importa a lei de formação, eu quero entender o gráfico, então tá aqui, não é?
Então, vou fazer o simétrico dessa função em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então, tá aqui a bissetriz, ó, divide o ângulo de 90 graus aqui no meio e também o ângulo aqui de 90 graus aqui também é o meu, ou seja, do primeiro e do terceiro quadrante. Então, eu vou tracejar aqui a minha bissetriz. Eu pego a bissetriz, ela vai servir como um espelho. Então, eu pego essa função f aqui e espelho ela do outro lado aqui, né? Da nossa bissetriz aqui, que foi tracejada aqui nos quadrantes ímpares, né? Então, eu jogo ela de cá, aí eu tenho o que? A função inversa dessa função f aqui, ó. Pronto, olha só um outro exemplo aqui. Eu tenho essa função f aqui, ó. Então, aqui está a minha bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Eu vou espelhar ela do outro lado. Então, eu escrevo ela aqui do outro lado de cor verde, tá vendo? Então, essa daqui é o gráfico da função inversa dessa minha função aqui. Certinho, galera? Então, essa foi nossa aula sobre função inversa, tá? Uma aula completa e bem detalhada para você entender de fato o que é uma função inversa, certo? Então, fico por aqui e fui!